Olá pessoal, professor Guilherme de volta, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para discutir um assunto extremamente importante que se chama a queda livre dos corpos. Ele é um assunto que cai muito nas provas de vestibular de maneira geral e nós vamos começar explorando o que é a queda livre. Se você observar o enunciado, a definição, né? Queda livre. Parece que isso aqui é um pleonasmo, não é verdade? Porque queda já dá a ideia de que vai ser livre, de que não tem ninguém segurando, né? Mais ou menos isso. Vamos lá, calma aí que a gente vai entender melhor. Então a ideia seria assim, ó, imagine que você tem um objeto que foi abandonado a um determinado intervalo de tempo, então esse objeto está caindo, tá legal? A pergunta é a seguinte: qual a força que atua sobre esse objeto, né? Então é muito importante que vocês tenham em mente que quando a gente fala queda livre, essa palavra livre, ela está empregada aqui de maneira a dizer que não existe resistência do ar. Você entendeu? Então é uma queda, ou seja, é um corpo caindo sob a ação da gravidade e sem ação da resistência do ar. Então se você fosse traduzir esse nome aqui, queda livre dos corpos, seria um corpo sob a ação da gravidade, sem resistência do ar. Essa é a ideia geral desse termo. Legal? Então eu começo aqui, ó. Eu vou ter o vetor força-peso atuando nesse corpo, e eu vou dizer que a força-peso é a única força presente aqui em questão, né? Então, se a força-peso é a única força, então o primeiro ponto muito importante é você lembrar que se a força resultante é o peso, então eu posso escrever massa vezes aceleração igual a massa vezes gravidade. E daqui sai o primeiro conceito extremamente importante. Eu corto a massa e eu enxergo que a aceleração na qual o corpo está submetido é a própria aceleração da gravidade. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto muito importante quando a gente estuda a queda livre. Os objetos, eles estão sujeitos a uma aceleração que é a aceleração da gravidade. Então eu gostaria que vocês enxergassem características desse movimento de maneira geral. Primeiro, a aceleração na qual o corpo está submetido é a aceleração da gravidade. E embora a gente saiba que a aceleração da gravidade ela varia muito pouco ao longo do planeta, quando eu falo muito pouco, em função de casas decimais, tá? Essa variação é muito significativa, por exemplo, quando você faz lançamento de satélites, lançamento de foguetes, né? Então é por isso que o pessoal sempre procura, para lançamento de foguetes, a região próxima da linha do Equador, tá? Entretanto, essas variações que a aceleração da gravidade sofre, para nós, na hora da gente fazer os nossos exercícios, você não vai levar em consideração, tá? Então nós vamos dizer que é um movimento no qual a aceleração é constante. Bom, isso aqui já caracteriza tudo, né? Porque a gente já viu lá atrás, quando nós estudamos MU e MOVE, que quando você tem um movimento com aceleração constante, esse movimento é o MOVE, movimento uniformemente variado. Lembrando que a aceleração constante é aquele movimento em que a velocidade ela sempre aumenta ou ela sempre diminui o mesmo tanto a cada segundo ou a cada instante, tá? Então, particularidades, movimento com aceleração constante, e desde que seja uma queda, na maior parte dos casos, a queda ela tem velocidade inicial igual a zero. Tá legal? Então, o que a gente faz daqui para frente é começar a jogar essas implicações dentro das equações de MOVE que a gente conhece, tá? Então, uma primeira equação muito importante é a equação das posições. Agora, nada você faz dentro de um movimento, tá? Antes da gente começar a discutir a parte matemática, nada você faz dentro de um movimento sem o que a gente chama de orientação. Então, a primeira coisa a fazer é, vamos orientar o nosso movimento, tá? Então, vamos supor que a nossa partícula, ela tenha saído de uma certa altura aí, e a nossa orientação vai ser a seguinte: eu preciso determinar como é que eu vou trabalhar com as grandezas físicas. Eu vou chamar as grandezas físicas de positivas se elas estiverem apontando para cima ou para baixo, tá? Porque aqui nós trabalhamos com grandezas que são todas vetoriais. Aceleração é vetorial, velocidade é vetorial, né? Então o que a gente precisa fazer? Determinar um sentido, tá? A partir do momento que você determina um sentido, você não precisa mais do aspecto vetorial,
Porque o movimento ele acontece numa única direção. Então esse movimento ou ele é vertical ou ele é horizontal. No nosso caso ele é só vertical. Então se eu adotar um sentido, então eu posso esquecer o aspecto vetorial e só respeitar o sentido que eu adotei. Como você vai ter nesse movimento que é da livre, todo mundo apontando para baixo, né? A força-peso aponta para baixo, a aceleração gravitacional, que é o G, também aponta para baixo, e num determinado instante, o vetor velocidade da partícula, ele também vai estar apontando para baixo. Então veja, não faria sentido você adotar um sinal positivo para cima. Não faria sentido, vocês concordam, né? Então nós fazemos o contrário. Nós adotamos um sinal positivo apontando para baixo, tá certo? Então daqui para frente a nossa orientação vai ser essa. Tudo que estiver apontando para baixo é que vai ter sinal positivo, tá? Ou seja, todas as grandezas que a gente estiver trabalhando, porque aqui tudo que eu uso tem, tudo que a gente vai estar estudando vai ter sentido para baixo, tá? Então vai ser tudo positivo, nós não temos grandes preocupações, tá? Então agora nós vamos trabalhar essas 3 informações em todas as equações que a gente tem. Quais 3 informações? A primeira, que é a orientação. Segunda, a questão da aceleração ser a gravidade. E terceira, a velocidade inicial ser igual a zero. Então nós vamos pegar essas 3 informações e vamos colocar dentro das equações que a gente está acostumado, tá? Então vamos começar aqui, ó. Vamos falar um pouquinho a respeito da equação de posição. Quando nós falamos da equação de posição, eu gostaria que vocês lembrassem que para o move, a equação de posição ela é escrita no formato S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o S0 negativo para o outro lado. Então aqui eu escrevo ΔS. Eu vou colocar a velocidade inicial valendo zero. Então esse termo da equação ele desaparece. Então o V0t sumiu, tá? Então ficou ΔS, que seria S menos S0, igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá legal? Agora, pessoal, eu gostaria de deixar claro o seguinte. Não existem novas equações, tá? Tem muitos estudantes que ficam presos nisso. Nossa, eu tenho que decorar. Usar essa palavra também é péssimo, né? Ah, eu tenho que decorar essa equação. Ah, essa é uma equação nova. Quais são as equações da queda livre? Não, não existe isso. As equações que a gente usa para a queda livre são as mesmas equações que a gente usa para o move, tá? Então, ou seja, a única coisa é que a gente torna elas um pouco mais próximas das informações que a gente tem. Então, por exemplo, como no move nós geralmente usamos para trajetos, né, distâncias, vamos por assim, na direção horizontal o ΔS, como agora as distâncias são na vertical, são quedas, então geralmente nós utilizamos H. Então no lugar do ΔS é muito comum você ver as pessoas usando H, que seria a altura de queda do corpo, né? No lugar da aceleração, a própria gravidade, então G vezes T ao quadrado dividido por 2. Tá legal? Então esta equação em vermelho, ela é exatamente igual à equação de cima, tá certo? E ela é uma equação extremamente útil para nós, tá? Anota ela aí direitinho, eu vou até sair de lado aqui para você olhar melhor. Ela é uma equação extremamente útil para nós que estamos estudando queda livre, porque agora o que você tem que começar a fazer mentalmente é o seguinte: você vai precisar, todas as vezes que você estiver estudando um assunto novo, ir linkando assim, ó, essa equação serve para tal coisa. Não que seja só uma a serventia daquela equação, mas isso ajuda você a começar a resolver os exercícios. Então você fala assim, essa equação vai servir para tal coisa, essa equação serve para outra coisa. E aí, dessa maneira, você começa a engatinhar nos exercícios, e aí, dali a pouco, você está sozinho entendendo isso de maneira geral, tá? Então é o seguinte, esta equação que nós acabamos de deduzir, ela é muito prática
para você calcular o tempo de queda, tá bom? Então, na sequência, eu vou colocar aqui como se fosse uma observação. Nós vamos falar a respeito, então, do tempo de queda. Tá joia? Por que essa equação é ótima para a gente calcular o tempo de queda? Veja só, você tem todas as informações em mãos, né? Por exemplo, um corpo caiu de uma certa altura, então a altura na qual ele caiu você conhece. A gravidade, a aceleração gravitacional, o exercício fornece, geralmente todas as questões aproximam isso para 10, e aí fica a incógnita sendo o tempo, tá? Não é necessário fazer isso, né? Decorar, entre aspas, um caminho para calcular esse tempo. Essa equação é muito prática, você resolve com facilidade. Mas se fosse necessário, você passa esse 2 multiplicando, então eu ficaria com 2h sendo igual a g vezes t ao quadrado. Eu passo o g dividindo, então t ao quadrado é 2h dividido por g, e aí eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, tá certo? Pronto, e aí você encontra que o tempo de queda, vou pôr aqui, ó, tempo de queda, ele é a raiz quadrada de 2h dividido por g, tá joia? Mas como eu falei há pouco, nada de ficar guardando esse resultado, né? Nada de ficar guardando essa equação, tá? Esse formato em vermelho atende muito bem os exercícios, tá bom? Eu vou fazer um cálculo rápido, embora bem simples, embora esteja demonstrado aqui, eu vou usar um exercício de exemplo, uma situação de exemplo. Vamos lá. Muito bem. Queridos alunos, então é o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um objeto, tá? Que tem um formato geométrico muito bom, de maneira que a resistência do ar influencia muito pouco sobre ele, né? Então, sei lá, uma bola de chumbo, alguma coisa assim, tá? E aí vamos supor que esse objeto ele foi abandonado de 45 metros de altura, tá certo? Então a pergunta é a seguinte: quanto tempo esse cara demora para encostar na superfície, tá? Sabendo que a aceleração gravitacional nós podemos aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Olha lá, então nós vamos usar aquela equação, nem esse formato que eu vou usar aquela outra equação, que é muito mais prática, né? Então, H é igual a GT ao quadrado dividido por 2. Então, a altura de queda é 45 metros, a aceleração gravitacional é 10, o T é o que a gente quer, ao quadrado, dividido por 2, tá? Muito bem. Então, 10 dividido por 2, sobra o número 5 aqui. Esse 5 eu passo dividindo para o outro lado. 45 dividido por 5 dá 9. Então, eu tenho 9, que é igual a t ao quadrado. E aí, raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz de 9 é 3. Então, esse tempo de queda é de 3 segundos. Tá joia? Percebeu, então? Então, para quem está no início dos estudos, essa é uma boa dica, tá? Essa equação serve justamente para a gente calcular isso aí, tá? Tempo de queda ou até, tendo tempo, calcular a altura da qual o corpo foi abandonado. Segunda equação, vamos lá. Equação da velocidade. Turminha, quando nós falamos sobre a equação da velocidade, essa é uma adaptação bem simples, entretanto, não é sobre a adaptação que nós queremos comentar aqui especificamente, tá? Quando eu falo sobre a equação da velocidade, o que eu quero mesmo é que vocês enxerguem a questão prática do gráfico dessa velocidade. Vamos discutir isso com calma. Então, pegando aqui agora a equação da velocidade, nós sabemos que no move, a equação da velocidade é v igual a v0 mais at. Tá certo? Então, a velocidade inicial, ela vale 0, como eu falei agora há pouco, uma daquelas 3 condições que a gente impôs para estudar a queda livre toda.
Então a velocidade inicial é igual a zero. E a aceleração nós vamos trocar pela gravidade. Então quando eu faço isso, eu caio em V igual a G vezes T. Tá certo? Velocidade é igual a uma constante, que é a aceleração gravitacional, que ela é constante, né? Vezes o tempo. Isso aqui é uma estrutura matemática extremamente conhecida, chamada relação diretamente proporcional. Que quando você divide duas coisas, quem são as duas coisas? Nós vamos dividir a velocidade e o tempo. Então, se eu dividir a velocidade e o tempo, passa o tempo dividindo aqui V sobre T, vai dar sempre a mesma constante, que é a aceleração gravitacional. Então, significa que a velocidade e o tempo são grandezas diretamente proporcionais, não é isso? E o gráfico das grandezas diretamente proporcionais, ele tem uma característica extremamente importante. Então, nós vamos construir esse gráfico aqui para a gente poder entender essa característica. Vamos lá. Então, funciona assim, ó. Se eu colocar aqui um gráfico onde o eixo Y vai ser as velocidades e o eixo X vai ser o tempo. Tá joia? Então aqui os instantes e aqui as velocidades. Nós vamos pegar apenas 3 instantes, só que para você fazer e perceber isso, procura pegar no seu gráfico aí espaços iguais. Então faça um gráfico em escala, eu estou tentando fazer aqui, tá bom? Vou até diminuir um pouquinho o tamanho do nosso gráfico aqui, tá? Então, vamos lá, ó. E vou pegar as velocidades também em escalas, tá? Eu já vou sair aqui para vocês observarem, mas procura fazer um gráfico, como eu falei, em escala, tá certo? Então esse aqui seria o eixo das velocidades e esse aqui é o eixo dos tempos, tá? Muito bem, então nós vamos trabalhar com o gráfico. Nós sabemos que todo gráfico de relação diretamente proporcional ele é uma reta, né? E essa reta, ela está pegando esses pontos aqui, tá? Então eu vou supor, por exemplo, que esse instante de tempo, ele está coincidindo com esta velocidade aqui, ó. E a mesma coisa com relação a esse instante de tempo, coincidindo com esta velocidade. Esse instante de tempo coincidindo com esta velocidade. E esse instante coincidindo com esta velocidade. Tá certo? Então o nosso gráfico ele seria uma reta, começando aqui do 0, 0 e passando por todos esses pontos. Eu deixei meio aberto aqui, para poder ajeitar direitinho a nossa reta, né? Então o gráfico seria algo em torno disso aqui, ó. Tá? Muito bem. Então é o seguinte, vamos lá. Para aluno que já estudou bem Move e todos os outros movimentos, né, o MU, o Move e todas as características desses movimentos, essa pessoa percebe que toda vez que a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, se você tirar a área, essa área é o ΔS, não é isso? Só que agora, ao invés da gente fazer a área de maneira geral, nós vamos fazer a área a cada intervalo de tempo, tá certo? Então, se eu pegar a área, eu teria essa primeira figura aqui, ó. Vamos colocar um Dzinho, eu vou colocar um Dzinho bem pequenininho aqui dentro dessa primeira figura. E você observa que essa primeira figura, ela é um triângulo, tá? Então, você tem um Dzinho ali dentro, minúsculo, representando a distância que um corpo em queda livre percorreu no primeiro instante. Se eu fizer o cálculo da área do segundo instante, você percebe que essa área ela tem agora a forma de 3 triângulos exatamente iguais ao primeiro. Olha lá, ó. Então eu teria aqui em cima um Dzinho, um outro Dzinho aqui embaixo e por último um Dzinho ali. E se você for calculando todas as outras áreas de todos os outros instantes, isso vai acontecendo em números que vão aumentando. Mas esse aumento não é um aumento aleatório, um aumento qualquer. Ele é um aumento numa progressão matemática, né? Chamada progressão
aritmética, tá? Então é o seguinte, olha lá, ó, eu vou fechar essa área do terceiro instante, e aí você tem que ir dividindo os quadrados lá para achar aqueles triângulos que a gente estava comentando e perceber essa progressão aritmética que vai acontecendo. Então eu tenho aqui um Dzinho, outro, mais um aqui e mais um embaixo. E vou fazer o último instante, tá? Então aqui seriam, vamos pegar o último instante, depois eu coloco os valores de tempo lá embaixo para a gente poder enxergar melhor essa ideia. Então eu estou fechando a área aqui. Dá uma ampliadinha na imagem aí, qualquer coisa, para você enxergar os desenhos, mas eu acredito que no seu caderno você consegue fazer com tranquilidade. Vamos lá. Então, fazendo o último aí de todos os instantes, eu teria aqui em cima Dzinho, mais um, Dzinho, 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 mais um aqui embaixo. Muito bem. Então aqui seriam os valores de velocidade, V, 2V, 3V, 4V, aqui 0T, 2T, 3T e 4T. Eu falei que ia fazer só 3, mas eu acabei fazendo 4 instantes, né? Então é o seguinte, se você observar a área, então recapitulando aquela ideia inicial, a área de um gráfico de velocidade por tempo é o ΔS, né? Então é o quanto esse cara andou. Só que nós não estamos tirando a área de maneira geral, nós estamos tirando a área em cada instante. Então, a área no primeiro instante seria o quanto esse corpo se deslocou no primeiro instante. Então, vamos colocar aqui do lado, ó, ΔS do primeiro instante. O ΔS do primeiro instante deu D, que seria aquele primeiro triângulo. Se eu calcular agora o ΔS do segundo instante, então vejam, é apenas do segundo instante que eu estou calculando agora, que seria entre o T e o 2T. Eu tenho 3 triângulos iguais ao primeiro, então ele andou agora 3Dzinho. Se eu calcular o ΔS do terceiro instante, que seria aqui entre o 2T e o 3T, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Dzinho. Então vamos lá, ó, 5 Dzinho. E o ΔS do quarto instante, você calcula e conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dzinho. Tá certo? Bom, isso só parou aqui porque eu é que não estendi mais os instantes de tempo. Mas se você fosse estendendo, essa progressão aritmética vai acontecendo até o instante final do movimento, tá? Então isso é uma coisa importante, porque você percebe que se torna muito fácil resolver o exercício de queda livre quando você trabalha dessa forma em que a gente chama isso de proporções de Galileu. Foi o Galileu o primeiro cara que observou isso, né, quando soltou os objetos da Torre de Pisa e ficou analisando a queda desses corpos para tentar enxergar uma proporção do quanto esses caras se deslocavam a cada instante. Olha que genial isso, né? Então eu falo para vocês, nós que estamos aqui estudando esses conceitos, é muito importante você ter isso em mente. Que a cada instante que um corpo em queda livre se desloca, ele vai percorrendo distâncias nessa forma de evolução, nessa PA que nós temos aí. Professor, mas esses instantes necessariamente precisam ser de 1 em 1 segundo? Não. Desde que eles sejam instantes de tempo iguais, você pode medir de 0,2 em 0,2 segundos, de 0,1 em 0,1, de 15 em 15 segundos, se fosse uma queda extremamente grande, por exemplo, tá? Tanto faz, por isso que eu coloquei instantes e não segundos, tá certo? Muito bem. Então agora eu gostaria de mostrar para vocês como é que uma situação dessa pode ser utilizada na resolução de um exercício, tá? E de maneira extremamente simples. Então, como exemplo, eu vou fazer aqui uma questão da VUNESP. Então, enquanto eu apago, eu gostaria que vocês procurassem esse exercício, tá? Procura a questão aí, eu não tenho como colocar ela aqui ainda no momento.
tenho apenas uma foto dela pelo meu celular, tá? Mas é um exercício fácil de você encontrar. A questão começa dizendo, olha, em um dia de calmaria. Eu vou até ler inicialmente o enunciado aqui. Olha só. Então ele fala assim, em um dia de calmaria. Ó, vou segurar o meu celular aqui. Não sei se está dando para enxergar, acho que não, né? Talvez a luz não permita com que vocês enxerguem a imagem. Mas a questão começa, em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente. Então, clicou lá, ó, pega seu celular agora, abre ali, em um dia de calmaria. O Nesp, você já vai achar o exercício, tem uma foto do menininho em cima de uma ponte soltando uma bolinha, um objeto lá, e ele vai caindo. Esse é o exercício que nós vamos resolver, tá bom? Então, enquanto vocês procuram, eu vou apagar um cantinho aqui pra gente fazer junto, tá? Vamos lá. Muito bem. Então eu deixei aqui anotado apenas as proporções no cantinho para a gente poder usar a ideia delas, tá? Então a brincadeira aqui seria a seguinte. Exemplo. Vamos lá. Então a questão começa. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente e, a partir do repouso, uma bola no instante t0 igual a 0. A bola atinge no instante t4 um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. A figura representa, ou apresenta, na verdade, fora de escala, 5 posições da bola relativas aos instantes 0, 1, 2, 3 e 4. Sabe-se que entre os instantes 2 e 3 a bola percorre 6,25 metros e que a gravidade é igual a 10. Tá? Aí na sequência, ele pergunta, desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h em metros é igual a quanto? Legal? Muito bem. Vamos fazer o desenho, porque o desenho é fundamental para a solução do exercício, tá? Então nós temos uma bolinha aqui, depois uma nova posição dessa bolinha mais aqui embaixo, depois mais uma aqui, a próxima, que é a marcação do valor que ele deu, nós já vamos fazer, e a última que seria quando essa bolinha está encostando na água aqui embaixo. Então aqui estaria, eu fiz um desenho mais pobre do que o da questão, obviamente, tá? Então aqui estaria a água do rio, a bolinha em queda, instantes 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então vamos lá, ele até marca ali, né? T0, T1, T2, T3 e T4. Beleza? Muito bem. Entre os instantes 2 e 3, então vamos lá, ó. Entre os instantes 2 e 3, a questão está falando que a bolinha cai 6,25 metros. E aí ele pergunta, olha, qual é a altura total da qual a bolinha foi lançada? Então ele quer essa altura H aqui, ó. Essa é a pergunta do exercício. Tá joia? Muito bem. Pessoal, então vamos usar esse recurso aqui. As fotografias elas foram batidas em instantes de tempo sucessivos. Então, se elas foram batidas em instantes de tempo sucessivos, significa que esse percurso do T0 até o T1 é o que nós chamamos de Dzinho. Do T1 ao T2 seria 3 vezes o que ele andou agora há pouco. E aqui do T2 ao T3, que seria este valor de 6,25, seria 5D. Mas vai marcando até o final. Então nós vamos marcar agora entre o T3 e o T4 seria um 7D. Então sempre aumentando 2, né? Então de D foi para 3D, de 3 foi para 5, de 5 para 7 e assim por diante, sempre aumentando 2, tá?
Então, eu sei que 5D equivale a 6,25. Então, olha como sai fácil a resolução desse exercício. Então, eu venho aqui, ó. 5D equivale a 6,25. Então, o meu Dzinho é 6,25 dividido por 5. Então, o meu Dzinho, ele dá 1,25 metros. Então, como você quer saber agora a altura total de queda, é só você juntar tudo que essa bolinha percorreu ao longo de todos esses instantes. Então, essa altura total, trocando até de cor aqui para a gente enxergar melhor, essa altura, ela seria, vamos somar? Então, eu tenho D no primeiro instante, 3 no segundo, depois eu tenho 5, e por último eu tenho 7. Tá legal? Então, fazendo essa soma, aqui vai dar 10, 15, 16. Então, o meu H, ele é 16 Dzinho. Só que o valor de Dzinho eu já sei, ele vale 1,25. Então, é só multiplicar. Então, essa altura, ela vai ser 16 vezes 1,25, tá certo? De forma, então, que essa altura fica sendo 20 metros. Muito bem. Então, se a bolinha foi abandonada de 20 metros de altura, nós ficamos aí com a alternativa E, 20 metros. Professor, não teria como resolver esse exercício de uma outra maneira? Claro que teria, né, usando os métodos tradicionais. Entretanto, isso se torna muito custoso com relação a tempo. E nós sabemos que um estudante que presta vestibular, ele corre contra o tempo, né? Então, esse caminho é o melhor que existe para resolver esse tipo de exercício, tá? Depois eu vou indicar uma outra questão, eu mando para vocês num link aí, um outro exercício, também da FUVEST, esse é da Unesp, o outro exercício é da FUVEST, e nós temos vários outros exercícios que se utilizam desse caminho de resolução. Tá legal? Muito bem. Então, uma última análise final aqui, para a gente poder encerrar essa parte de queda livre, a parte inicial. Depois nós vamos falar sobre lançamento vertical para cima, tá? Também importante, porém não muito diferente do que a gente vem discutindo até o momento, tá? Então é isso aqui, ó. Vamos lá. Muito bem. Por último, então, moçada, fechando aquela sequência matemática que nós tínhamos, eu venho aqui e falo um pouquinho a respeito da equação de Torricelli. A equação de Torricelli, na verdade, ela recebe esse nome, né? Mas nós sabemos que a equação de Torricelli nada mais é do que a velocidade em função da posição. Então, eu posso chamar V como função de S, ou até mesmo V como função de ΔS, tá? A equação de Torricelli, ela é sempre uma mão na roda, né? Por quê? Porque é aquele vínculo direto da velocidade com a posição sem você ter o tempo. Então, aquela dica que nós sempre damos na aula de Move, ela continua sendo válida aqui. Ou seja, eu sempre vou usar a equação de Torricelli todas as vezes que eu precisar da velocidade e não tiver a informação de tempo. Então aqui eu continuo fazendo aquelas mesmas 3 modificações. Tudo que aponta para baixo é positivo, velocidade inicial igual a 0 e a aceleração eu substituo pela gravidade, tá? Então, aqui nós temos um formato final bem simples. V² é igual a V0² mais 2A vezes ΔS, tá? Então as modificações que nós fazemos, como a velocidade inicial ela é nula, então eu mando embora essa velocidade inicial, então esse V0² ele desaparece. Aí eu fico com a aceleração sendo a gravidade, e aí só para parecer mais com aquilo que a gente faz, o ΔS eu troco pela altura de queda do objeto, tá? Então o formato final dessa equação fica sendo V² igual a 2G vezes H.
E aí, naquele sentido que eu falei para vocês, né? Muitos alunos sempre perguntam isso, tá? E eu mesmo pedi para que vocês fizessem isso, para que no início desse estudo vocês fossem linkando equações com o que ela me ajuda a resolver, né? Essa equação, o que ela me ajuda a descobrir? Então, no caso da equação de Torricelli, ela é sempre um vínculo entre altura e velocidade, tá? Sem depender do tempo. Então eu consigo diretamente descobrir qual a velocidade com que um corpo atinge uma superfície, por exemplo, né? Então exercícios clássicos. Tem um fruto numa árvore, né? E aí esse fruto cai de uma certa altura e a hora que ele for bater na superfície, qual a velocidade que ele tinha instantaneamente antes de encostar no chão, né? Então, por essa equação você consegue fazer esse cálculo direto, tá bom? Então tá aí, moçada. Essa é a equação de Torricelli, esse é o formato final que ela adquire, tá? Então, na minha opinião, o ponto forte dessa discussão que nós tivemos hoje é a questão das proporções de Galileu. Fica de olho, essa é uma ótima dica para a gente resolver exercícios de vestibular. E aí, nos nossos encontros ao vivo, eu vou estar fazendo mais questões sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.